Muito bem, vamos continuar, né? Então, estamos, né, discutindo a primeira sessão da nossa segunda unidade do curso. Estamos tratando das teorias da decisão judicial e particularmente, né, da insuficiência das posturas metodológicas, das teorias da decisão no contexto do paradigma do Estado liberal de direito, né? E ainda bem no começo da conversa, falando sobre a primeira grande expressão teórico-metodológica, a escola da exegese, né? Então dizia para vocês, primeiro, né, buscando dar uma ideia minimamente razoável do paradigma político do Estado liberal de direito, a autonomia da vontade, né, a liberdade e a propriedade individuais como a grande ênfase, e o Estado liberal exatamente enquanto um Estado um tanto retraído, talvez até mesmo omisso. A história mostrou que o Estado liberal nesse contexto foi um Estado omisso, né? Esse Estado basicamente positivava o ordenamento jurídico através de um poder legislativo que se pretendia, né, caracterizado pela racionalidade, logo legitimado, autorizado a produzir leis ou normas jurídicas válidas de forma abstrata e geral, né? É muito curioso, me permita um parêntese, né? Porque esquematicamente, nesse contexto, a gente trabalha quase que com uma polarização, o jus-racionalismo e o jus-positivismo. O jus-racionalismo dos filósofos e juristas iluministas e o jus-positivismo com a escola da exegese, a sua primeira grande expressão. E isso é sempre muito perigoso, né? Em perspectiva histórica, né? Ou crítico-histórica, é muito importante, se a gente quer mesmo conhecer razoavelmente, né? Pelo menos razoavelmente, mas a gente precisa ter a percepção que as rupturas sempre trazem continuidades em si, né? Isso pode parecer até mesmo um tanto paradoxal, porque o jus-racionalismo, quando perde o debate, a controvérsia com o jus-positivismo, na verdade muitos elementos jus-racionalistas permanecem. Muitos estudiosos dizem que a corrente do direito natural racional moderno se auto-aniquilou, né? A partir do momento em que os jus-racionalistas trazem aquela demanda em torno da ideia de um sistema racional. Olha, quando a gente pensa no movimento da codificação, a base legitimadora do movimento da codificação é exatamente essa visão do código de leis enquanto um sistema racional de normas. Então isso é um claro legado jus-positivista. Um claro legado jus-racionalista que se faz presente no jus-positivismo. Muitas vezes a gente não chega a perceber isso com clareza, né? E é realmente algo importante de se considerar, porque em torno de todas essas correntes modernas do direito que eu vou tratar, né, na primeira sessão da segunda unidade, a gente vai perceber simultaneamente, né, uma rejeição, mas também uma herança
em relação ao jusracionalismo. Mas não nos desorientemos, né? A gente está apenas no começo da conversa, a gente está tratando especificamente do movimento da codificação francês e da escola da exegese francesa, né? Do primeiro positivismo, do positivismo exegético. E é aí que eu estou mostrando, né? Inicialmente, um déficit, uma insuficiência em termos de postura teórico-metodológica no que tange, né, as teorias da interpretação judicial, né? É importante também, né, para deixar um panorama razoavelmente consistente para vocês, fazer menção a também muito famosa, né, filosofia utilitarista ou ética utilitarista, né? O grande protagonista, né, o grande mentor da filosofia utilitarista foi um intelectual inglês chamado Jeremy Bentham. E o Bentham, né, historicamente conhecido como o pai do utilitarismo, que, enquanto corrente filosófica, né, a gente pode sintetizar mais uma vez, né, essas sínteses são sempre perigosas, são sempre superficiais demais, mas quando a gente fala da filosofia utilitarista, lembrem-se daquela ideia de o maior bem, o maior prazer, a maior felicidade para o maior número de pessoas, né? Então, o Jeremy Bentham, enquanto intelectual de vanguarda de fins do século XIX, de fins do século XVIII, princípios do século XIX, tá? O Bentham seria um bom exemplo dessas rupturas, mas também das continuidades. Porque enquanto um pensador de vanguarda, moderno, diferente, né, e conta-se que ele se empenhava muito e tinha muito prazer em ser reconhecido assim, né, a toda a base, né, da filosofia do Jeremy Bentham foi a filosofia iluminista, tá? Mas essa base o levou a ser o grande propagandista, o grande defensor do movimento da codificação do direito, apesar de um cidadão inglês, né? Como todos vocês certamente se lembram muito bem, né? O movimento da codificação do direito não chegou a ter um impacto na sociedade inglesa. Lembrem-se, né, a tradição do common law inglês, do direito judiciário inglês, né? Conta-se também que o Jeremy Bentham se frustrou muito com isso, né, porque na sua terra natal ele não conseguiu ter acolhida as suas ideias, né? Mas quando a gente pensa no movimento da codificação francês, o impacto da reflexão filosófica utilitarista do Jeremy Bentham foi total, exatamente para se viabilizar essa ideia do maior bem, da maior felicidade ou do maior prazer para o maior número possível de pessoas, que se defendeu e se viabilizou a codificação do direito francês. É assim que o jusracionalismo se autoaniquila, né? A demanda em torno da autonomia, da liberdade individual, é uma demanda jusracionalista. Mas concretamente, historicamente, o que colou? Olha, o cidadão só vai ter sua liberdade garantida com um direito codificado, com um direito que se mostre claro, objetivo, inequívoco, com a segurança jurídica
né? Daí que o aplicador do direito não pode ter aquela ampla liberdade, né? Não pode se servir indiscriminadamente de diferentes fontes do direito, de diferentes recursos metodológicos para a interpretação do direito. Era assim como o jus-racionalismo. Mas agora, com a escola da exegese, a partir desse motivo básico, o direito é o que está contido nos códigos, pressupondo-se que o que está contido nos códigos são normas claras, objetivas e inequívocas, pressupondo-se que cada artigo de lei, nesse contexto, equivale a uma premissa maior de um raciocínio lógico-dedutivo, né? O que se tem é o estabelecimento, né? E isso vai ser uma explosão de sucesso. Eu estou me referindo a quê exatamente? Ao estabelecimento do silogismo jurídico, enquanto, ou como, melhor, né, o grande método de interpretação e aplicação do direito. O silogismo jurídico, lembrem-se, né, é uma equação matemática, né, é a estrutura do raciocínio lógico, subsunção da premissa menor à premissa maior, e daí uma conclusão lógica, mecânica. Daí, né, de uma forma um pouco mais vulgarizada, a interpretação mecânica do direito. Daí, né, algo que todos certamente já ouviram muito, né, a figura do juiz, do magistrado, do intérprete do direito nas situações concretas, como boca inanimada da lei. Tudo em prol da segurança jurídica, né? Tudo em prol de se atingir o objetivo da maior felicidade, do maior prazer, da maior segurança para o maior número de pessoas. Se o Estado produz abstratamente o direito por meio do trabalho do legislador, um trabalho racional, né? O magistrado que atua no calor de uma lide, né? Ele deve estar blindado de todas as paixões, de todas as emergências, né? Então, que convenha que o magistrado seja o boca inanimada da lei, ou seja, que aplique o direito por meio de uma interpretação mecânica, de um raciocínio lógico-dedutivo, né? O artigo de lei, em tese claro e objetivo, premissa maior, vale para todos. E o fato, sempre uma circunstância, premissa menor. A partir do momento em que se conecta a premissa menor com a premissa maior, dispensa-se a interpretação. A consequência é sempre uma conclusão lógica, mecânica. Né? Então, é isso que eu estou chamando de blindagem. Né? E acredito que está muito tranquilo, muito claro para todos vocês que estão assistindo a aula, né? A insuficiência da postura metodológica em torno da decisão judicial, exatamente porque o que há é uma estratégia de não interpretação. O juiz, boca inanimada da lei, ele é um burocrata desumanizado. Interpretação mecânica, interpretação robotizada, né? E naquele horizonte, naquele panorama, naquele paradigma político-jurídico, foi essa ideia que teve mais repercussão. Né? Como eu, até esse momento, pelo menos insinuei, olha, isso
convém à classe socialmente hegemônica, economicamente hegemônica, politicamente hegemônica, né? Então, nesse contexto, o que a gente pode perceber, pensando finalmente no direito processual, é um processo que convém ao patrimonializado, né? O direito civil, enquanto grande expressão do direito nesse contexto histórico, olha, não precisa dizer mais nada, direito civil regula patrimônio, né? Qual a relevância do direito civil para o despatrimonializado? Né? Muito obrigado.